E aí, meus queridos, voltamos, hein? Bom, no vídeo anterior demos alguns exemplos, né? E vamos dar continuidade aqui para não ficar também um vídeo longo. Bom, entendi que eu preciso equalizar, seja em termos de componente seguradora, seja em termos de... Ah, Jonathan, eu tenho know-how, né? Eu tenho experiência, eu gosto de trabalhar com cooperativa. Minha região aqui, cooperativa domina e eu gosto de trabalhar para eles. Procure trabalhar com mais cooperativas, não foque em uma só. Procure ter na sua carteira uma locadora de veículos, procure ter na sua carteira a sociedade que está em volta da sua oficina. Eu sei que às vezes é difícil, é muito raro quem está próximo de você dar valor, valorizar você. Mas cuide da sua vizinhança, nas oficinas que começa sozinha, daqui a pouco o bairro cresce em volta, acontece muito. Hoje é proibido você abrir um CNPJ numa funilaria e pintura num bairro, né? Ah, mas aqui em casa tem. Tem, porque às vezes não tem um CNPJ ou o CNPJ não está devidamente esclarecido para a prefeitura e não havendo uma denúncia, ninguém vai mexer, tá? A gente já falou em outros vídeos, não estamos aqui para instigar você a denunciar. Não, o cara está trabalhando, não está roubando. Se ele está trazendo algum problema, algum prejuízo para você, chega e conversa com ele. Vamos dominar a arte de comunicação, né? E você que tem uma oficina dentro de uma área urbana e de bairro, né? Poxa, cuide dos seus vizinhos, né? Trabalhe na questão de filtros da cabine, evite que névoa de tinta vá na casa do vizinho, procure eliminar a questão de cheiro. Hoje o mercado tinteiro fornece materiais de pintura com um cheiro mais agradável, enfim. Cuide da sua vizinhança, ainda que eles não sejam seu cliente, mas eles são o seu canal de comercialização de serviço. Eles que fazem a sua propaganda quando está no almoço de domingo, né? Agora está meio complicado por causa da pandemia, mas vamos lá. Quantos almoços de final de semana a gente não se pega falando, ó, lá do lado de casa tem uma oficina lá e tal. Então lembra disso antes de ir fazendo qualquer coisa. Então, galera, você precisa ter essa visão de dar uma pulverizada na sua carteira de clientes para que você tenha como administrar e começar a equalizar a lucratividade. Ó, a lucratividade, ok? Dito isso, alinhei. Jonathan, beleza, compreendi que eu preciso ter uma carteira de clientes pulverizada no quesito equalizar financeiramente falando. Não estou falando para você pegar qualquer tipo de empresa para trabalhar, não estou falando para você pegar qualquer carro, não é isso. Você vai determinar para quem você quer trabalhar, né? Lembrando, e como que você vai determinar isso? Ó, simples, lembra do custo hora operacional. Poxa, vamos lá, um cliente particular, isso é uma guerra nas oficinas. O cliente particular chega, por exemplo, com um orçamento da companhia de seguros que não atingiu franquia. E via de regra, a seguradora alega que a oficina é obrigada a trabalhar na precificação daquele orçamento que não atingiu franquia. Porém, isso não existe. Um orçamento, quando ele é feito de forma inicial para a seguradora, ele é um orçamento inicial. Então aquele valor ali, ele vai mudar porque o perito, o analista, colocou só o que estava visual. Então não há que se falar que a oficina é obrigada a prestar um serviço baseado no orçamento inicial que não atingiu franquia, porque não vai ter complemento. Então não fecha a conta. Mas é objeto de muita briga dentro de oficina. O cara chegar e falar, não, eu estava lá na seguradora e eles falaram que você tem que fazer. Não, primeiro, eu não tenho que fazer nada. Da mesma forma que você também não tem. Você cliente, você não é obrigado a fazer nada. Você vai chegar na oficina e vai questionar. E você, dono da oficina, orçamentista, enfim, que tem consciência financeira do seu negócio, da sua operação, você vai explicar para ele de forma cordial, clara e educada que você tem um contrato com uma companhia, com a determinada companhia de seguros, e que essa seguradora ela se vale do volume de serviço que ela pode oferecer para você e tem uma precificação abaixo da realidade do mercado, que essa é a realidade, gente, é a verdade. Eu não estou aqui trabalhando em cima de dados, né? É a realidade. A seguradora se vale em cima disso. Pô, eu tô mandando aí 100 carros para você mês, né? Essa aí é a perspectiva aí mensal. Então, ela se apega a isso para trabalhar abaixo do mercado. Não vou entrar no mérito das questões aí que todas as oficinas estão passando, né? Em termos de precificação, enfim.
Eu prometi no outro vídeo, nesse vídeo eu vou passar minha opinião de como lidar com isso, como eu lidaria com isso se eu tivesse a oportunidade de unificação da classe, que isso não existe ainda. Bom, você explica para o cliente e aí começa a equalização. Pô, se eu estou trabalhando, vamos lá, um exemplinho aí ridículo, né? A R$ 40 a hora para a companhia de seguro, e aí tem gente se contorcendo no sofá, eu estou trabalhando a 30, eu sei da sua realidade, calma, isso aqui é só um exemplo. R$ 40 a hora para um contrato que você tem de volume de serviço, você, para o cliente, você vai passar a precificação do seu custo operacional, porque você não tem um contrato com ele de volume. Ó, vira a chave agora. Você pegou aí, eu vou voltar de novo. Você não tem um contrato de volume com o cliente avulso, o cliente de prateleira, que a gente costuma falar, o cliente de rua. Então você precisa explicar isso para ele de forma cordial e educada. Ó, vamos lá, você está operando em R$ 40 hora para uma companhia de seguro, para uma locadora, enfim, e o seu custo operacional é 150 pau, beleza? R$ 150. Dito isso, você vai explicar para o cliente. Aí o cliente fala, não, mas daí atinge a minha franquia. Outro problema. Quando surgir esse tipo de situação, avalia se não existe uma possibilidade de abrir um complemento dentro do sinistro que não foi acatado, porque não atingiu franquia, né? E oferece novamente essa análise para a seguradora, para que ela ative esse sinistro e faça dentro da cobertura da franquia do cliente, tá? Porque às vezes chegou lá porque, R$ 25 não atingiu o valor da franquia. A franquia é 1.125, o orçamento ficou em 1.100, não atingiu franquia. Só que, poxa, o cara fez isso, o analista, baseado nas fotos que chegou para ele. Aí você tem que ter coerência também, a gente está falando de coisas assim, valores maiores. Por exemplo, a franquia é 3, o orçamento inicial ficou em 1.000 e tralalá por causa do valor hora que é mais baixo. E o seu orçamento está ficando 2.800, mesmo assim não está atingindo franquia. Perceba, então você vai ajustar com o cliente e você, dono da firma, vai direcionar qual o valor dentro do seu teto de custo operação hora. Meu custo operação hora é R$ 150, João. Você tem margem, cara, para trabalhar um pouco mais baixo. Jamais no mesmo preço da companhia, porque não se trata de um contrato de volume que você é obrigado. Você é obrigado, quando você assina esse contrato, a trabalhar por esse preço, né? Sem falar das coisas que acontecem no meio do caminho. Ao exemplo de que te dou R$ 1 de aumento na hora, aí aquilo que eu pagava 6 horas para você fazer, eu abaixo para 4. Dou com uma mão, tiro com 2, 3 mãos. Donos de oficina sabem o que eu estou falando, ok? No final do vídeo eu vou explicar para vocês como a gente poderia resolver esse tipo de situação. E aí você vai trazer para o seu cliente à tona, né, todos esses requisitos e vai fechar o negócio. Não deixa o cliente ir embora. Se o cliente já está ali, 50% da sua venda já foi feita. Então trabalhe os outros 50%. Como? Mostrando que você sabe do que você está falando, você tem conhecimento técnico do que você vai prestar serviço para ele, da forma como você vai fazer o serviço, você tem conhecimento na área financeira do seu negócio. Demonstre para o seu cliente segurança. O cliente ele não se nega a pagar, só que ele também não se dá o luxo de abrir a carteira para qualquer um. Por isso que você deve conquistar primeiro a mente e o coração do seu cliente. Por último, a carteira vai ser uma consequência. Porque uma vez que você criou um elo de confiança com o seu cliente, primeiro que para você conseguir um elo de confiança, você tem que ser honesto. Se você não for honesto, você não vai conseguir, esquece. Muda de profissão. Se você não é honesto, você não nasceu para reparação automotiva. Na boa, na boa. Você não é para você isso aqui, cara. Beleza? Então, se você é honesto, você vai conseguir conquistar a consciência do seu cliente. Em seguida, com um bom serviço, uma boa prestação, eu já comentei em vídeos anteriores, às vezes você abre mão da sua lucratividade para abrir um novo cliente. É comum isso acontecer, infelizmente, devido à concorrência desleal e tudo mais. A gente já conversou sobre isso. Mas que deixe claro para o cliente que numa próxima vez, você vai precisar cobrar o valor real. E você tem que demonstrar que valor é esse. Preço é o que você paga, valor é o que você leva, minha gente. É muito simples. Bom,
Dito isso, espero que vocês tenham compreendido, né, um pouco mais dessa questão de equalizar. A gente falou em outros vídeos sobre administrar tempo, né, do serviço dentro da oficina, né, o serviço que é grande, o serviço que é pequeno. Não deixa passar. Você está lá com batidão de frente e traseira, né? A um custo lá de seguradora, ok? Está abaixo da realidade do seu mercado. E aí chega um para-choque para você fazer um reparo, cujo qual a quantidade de horas vai ser 800 pau e você consegue fazer em 2 dias. Não se apegue aos números, por favor. Não me vem encher de comentário. Mas você falou que é 800 para pintar um para-choque. Não é isso, é exemplo, beleza? E aí você vai deixar de fazer o para-choque em 2 dias porque você... Não, administre. Você tem horas disponíveis. Por isso, galera, que eu falo, estuda o seu negócio, entra de cabeça, aprenda a trabalhar essa questão, repasse esse conhecimento para a sua equipe. Não adianta você, nossa, agora eu sei do meu custo, já estou fechando o contrato e uma equipe manca. Viu? Empresário não faz empresa. Empresário pode até constituir uma empresa, mas quem faz empresa é time. E o time tem que estar alinhado nos ideais da empresa. Galera, é o seguinte, a gente tem que ter uma produção consciente aqui dentro. Eu não pago para ficar de conversinha, eu não pago para ficar no celular, eu não pago para ficar dentro do banheiro. Eu pago para trabalhar. É produção. Se for para a gente ficar com conversinha, com brincadeirinha, eu nem venho, eu fico em casa. Vou ficar com a minha família, vou brincar com a minha família. Aqui é profissionalismo, é trabalho, negócio sério, justo, para coisa virar. Aí depois vem reclamar, a conta não fecha, não tá dando. Você está fazendo o seu dever de casa? Você está conhecendo a sua firma, como ela funciona? Você tem as métricas e porcentagem? A seguradora não paga o que vale o seu serviço, porque ela sabe que você não sabe fazer conta. Ela sabe que se ela... Por exemplo, vamos lá, exemplos que aconteceram no passado. Você vai lá, todo pimpão. Eu vim aqui hoje na seguradora reclamar os meus direitos em face ao valor que é pago para eu trabalhar. Primeira pergunta que o atendente vai falar para você, falou, cidadão, qual é o custo da sua operação? Viu, qual que é o custo hora da sua operação? Qual é o custo em porcentagem da sua folha de pagamento? Qual é o custo em porcentagem matéria-prima? Sua carga tributária? E você não sabe falar. Está se identificando? Não precisa ficar mal, chateado. Não faz isso. Isso aqui é para você colocar a mão na consciência e falar, peraí, eu preciso colocar um pintor lá na cabine para eu começar a estudar isso que o Jonathan está falando, sentar com o meu contador e entender o que está acontecendo. Eu preciso pôr um orçamentista lá no atendimento para eu poder ter mais tempo e investir na administração da minha firma. Sem mais delongas, galera, espero que tenha ficado bem claro. A minha opinião pessoal, estou tirando o crachá, esse canal não representa nenhum tipo de firma, nenhum tipo de empresa, tá? Ele ficou em inércia há muito tempo. Eu reativei esse canal de forma unilateral e pessoal. Por isso que é meu nome que está no canal, ok? Estou falando isso para que não haja nenhum tipo de retaliação em face à firma cujo qual eu trabalho. Dito isso, qual é a minha opinião? Como que a gente ia conseguir alinhar, né, essa questão financeira? Como que eu vou conseguir? Simples. Para a gente começar a alinhar essa questão de precificação, né, muitas oficinas reclamam, a empresa X, a locadora, isso, aquilo, paga pouco. Paga porque eles sabem que você vai trabalhar. Paga porque eles sabem que você não sabe fazer conta. Simples assim. A minha opinião é muito simples. Na minha forma de pensar, as empresas dentro das cidades aí que vocês trabalham deveriam se unir de forma, né, coletiva, com um advogado empresarial, alguém com know-how, com experiência no que diz respeito a assuntos, diligências entre empresas, entre firmas grandes, fazer um estudo dessas empresas. Vamos lá, a gente vai pegar 10 oficinas da cidade aqui, que estão no mesmo nível, né, de número de funcionários, equipamentos, matéria-prima, e trabalham para várias companhias de seguro, ok? A gente vai pegar essas 10 oficinas, ou mais, estou falando 10 aqui, enfim. Vai fazer um estudo de todas elas, vai traçar um parâmetro média mercado,
Porque não adianta eu pegar a oficina que trabalha, por exemplo, com 30 carros mês e achar que o custo de 200 carros mês é o mesmo de 30, não é. Mas começar a classificar, né, esse custo operação e aí sim entrar junto à companhia de forma amistosa, de forma sóbria, inteligente, educada. Lembra do exemplo da mãe que eu dei lá no outro vídeo? E demonstrar e deixar claro o objetivo dessa ação. O objetivo é trazer equilíbrio para a situação financeira, para a equação de mercado. É só isso, galera. Que é o que eles fazem dentro da situação deles. Ou você acha que uma seguradora, que uma locadora trabalha assim de forma unilateral? Lógico que não. Lembra que eu comentei? Se a companhia que paga melhor hoje vai estar pagando pior amanhã e vice-versa. É isso que traz equilíbrio para o mercado. Só que essa galera, esses empresários, eles fazem o dever de casa, minha gente. Entendeu? Se você pegar o dono de uma seguradora, ele pode ser o dono, mas ele tem um diretor, ele tem um corpo administrativo. O que você está falando? Enchendo a boca para falar que você é empresário? E, não preenche as lacunas da sua firma. Então, colocar a mão na consciência e alinhar isso. Eu sei que é difícil, não é fácil ouvir o que eu falei nesses 2 vídeos, para quem é dono de oficina, mas é uma realidade. Na minha opinião, a única forma de começar a mostrar para as companhias de seguros, para as locadoras, para as empresas, enfim, que as oficinas sabem o que estão fazendo, sabem o valor que elas têm, sabem o preço que é, para eles começarem a enxergar, o caminho inicial seria esse. Outras situações já tentaram fazer, do tipo se rebelar, né? Rebeldia. Chegou o carro aqui, ninguém pega. Alguém vai abrir as pernas no meio do caminho, tá? O exemplo é feio, mas é didático. Você pode reunir 10 oficinas, todas as companhias que chegar nessas 10 oficinas, o preço hora é X. Você pode ter certeza que no meio desses 10 vai aparecer um e vai fazer o contra. Normal, gente. E o caminho não é esse é o caminho da baderna, esse é o caminho da revolta. Outro exemplo, vamos pegar uma empresa aí com advogado e nós vamos mover ação contra todos os processos que tem em andamento na oficina que está em desconformidade com aquilo que o custo da sua operação. Não vai dar certo, não vai funcionar. Ninguém vence o sistema. Lembra disso. Para a gente começar a equalizar o sistema, teria que haver uma união, uma unidade pensante de donos de oficinas, buscando uma compreensão do que é o mercado daquela região que eles trabalham, que eles dominam, e oferecer, né, essas informações para a companhia de seguros. Vocês podem ter certeza, galera, que a seguradora ia olhar com outros olhos. Até então, de coração, esse tipo de exemplo que eu acabei de dar aqui, de situações que aconteceram e ainda estão acontecendo no nosso país, só marginaliza. Pessoas do bem como eu e você estão lutando para manter a firma aberta, para manter a oficina aberta, prestar um bom serviço para o cliente final. Lembre-se disso, espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos aí, um assunto aí pertinente, um pouco pesado, é difícil a gente tirar a emoção e lidar, né, de forma ali equilibrada, mas espero ter passado a visão, espero ter passado a mensagem. Desejo muito trabalho a todos vocês, muita sabedoria e inteligência e vamos equilibrar a equação, vamos equalizar esse mercado e fazer virar. É necessário, os carros estão andando, os carros estão batendo, os clientes necessitam e o cliente não pode ser penalizado por um erro seu de não saber precificar o seu orçamento. Galera, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!